A minha Bíblia é diferente. Essa Bíblia aqui eu ganhei de presente em 2013. Bíblia judaica, ela tem um Novo Testamento também. É a Bíblia judaica, que no hebraico é Brit Hadashah, do rabino David Ster, que ele morreu até esse ano. Ele faleceu com quase 100 anos. Eu vou ler aqui em João capítulo 11. É bem diferente a tradução, viu? Mas a tradução aqui ela está bem perto do original. Que diz assim, João capítulo 11. Eu quero que você confirma aí se está escrito isso aí no versículo que eu vou ler aqui. Ó, João capítulo 11 e o versículo 25, que fala assim: disse-lhe Jesus. Aqui está dizendo em Yeshua é Jesus. Disse-lhe Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. E quem deposita confiança em mim, viverá, ainda que morra. E quem vive e confia em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Está escrito isso? É o mesmo versículo? Ah, então tá bom. É bem diferente. Agora vamos ler outro versículo só. É bem diferente, né? Vamos ler. Quem quiser uma Bíblia dessa daqui, ela é bem baratinha. Essa Bíblia aqui, ela na época custou R$50. Deve estar uns R$70 hoje. Vamos ler aqui o versículo. Olha só a diferença. Vamos ler o versículo aqui. O versículo de número 20. Versículo 20, isso. Olha só como é que é diferente a tradução. Olha só. Por isso, quando Marta, olha só, ouviu que Yeshua, que é Jesus, estava chegando, foi ao encontro dele. Mas Miriam aqui é Maria, ficou em casa cumprindo o período de Shivá. Está escrito isso na tua Bíblia, é isso? Viu como é que é diferente? Shivá aqui é o período de luto. Amém? Só até aqui só. Vamos ler, que eu acabei de ler. É bem diferente a tradução. Inclusive, vários pregadores usam essa Bíblia, vários pastores usam essa Bíblia aqui, tá? Bíblia que você pode adquirir em qualquer loja, pela internet, por aplicativo, Mercado Livre. É uma Bíblia bem boa de você ler, é bem boa. Eu quero falar nessa noite, nesta oportunidade, sobre ressurreição e vida. Amém? É um tema que é muito pouco, né, falado nas igrejas, sobre a ressurreição dos mortos, a doutrina da ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos, no hebraico é Tehiliat Hamaitim, que é ressurreição dos mortos, a doutrina da ressurreição dos mortos. Sabemos que a nossa vida é feita de ciclo. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas tem um porém. Existe o sentido da vida. Nós não nascemos, nenhum de nós aqui nascemos para ser estático, né? Apenas nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não. Nós nascemos para fazer a diferença. Nascemos para fazer a diferença aqui nessa terra a qual Deus nos enviou. Cada um de nós estamos aqui por uma missão, seja qual for a missão. Se a tua missão é pregar, cantar, pastorear, abrir igreja, evangelizar, louvar, interceder pelas pessoas, ajudar, isso é uma missão. E cumpra essa missão até o dia em que Deus ele te levar. E saiba que a morte ela não é o fim. A morte é o começo para uma nova vida. Amém? A morte é o começo, é o corredor. A morte é um corredor para o mundo vindouro, para aqueles que têm Jesus, que têm Yeshua, Jesus no coração. A morte é um corredor para o mundo vindouro. Você passa por um corredor e atravessa um portal para a vida eterna. Muitas pessoas que têm medo de morrer. Quem é que não tem medo de morrer?
Se eu falar que eu não tenho medo de morrer, eu estou mentindo. Todos nós temos medo de morrer. Até porque tem muita coisa que tem para nós fazermos aqui nessa vida. Mas olha só o que Jesus disse para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Jesus fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá, ele falou, viverá não somente no mundo vindouro, não, na eternidade, não. Viverá também nessa vida. Quantas pessoas que morreram e Jesus ressuscitou? Então, a ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica. Ezequiel capítulo 37, Daniel capítulo 12, versículo de número 2, Daniel fala assim, muitos ressuscitarão para a alegria e muitos ressuscitarão para a condenação eterna. Ou seja, no grande dia, no dia do juízo, todos os mortos vão ressuscitar. E todos prestarão contas a Deus, daquilo que fizeram de bom e daquilo que fizeram de ruim. Só que tem um porém. Os ímpios, a Bíblia fala que ímpio, a palavra ímpio no hebraico é rachá, ou ímpios, rachaim. Ímpio é uma palavra muito forte. O que é ímpio? Uma pessoa que faz impiedade, uma pessoa que faz aquilo que não é justo. Em Salmo 1 diz que os ímpios, os rachaim ímpios, não permanecerão na congregação dos justos. Amém. Ou seja, Davi está dizendo o seguinte, os ímpios, eles não vão fazer parte do grande dia do juízo final, porque nem a ressurreição eles terão mérito. Eles já serão condenados, porque os ímpios não farão parte da congregação dos justos. Mas você que é justo, você permanecerá na congregação daquelas pessoas que são justas. Amém ou não amém? Então, quando Jesus fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Eu já tive oportunidade de pregar para pessoas que estavam entre a vida e a morte, na UTI. Quem está na CTI é quem está entre a vida e a morte, né? Ou é a UTI? É a UTI, então, na UTI. É a CTI, né? É, a CTI é quem quer mais cuidado com a UTI. Então, eu e mais uma jovem, estávamos evangelizando um rapaz no Rio de Janeiro, bem jovem, um garoto, 27 anos, com câncer de sangue, leucemia. Um rapaz assim, haja vista, o corpo bem saudável e tal, e ele estava ali fazendo quimioterapia, e ele falou assim comigo assim, que ele estava tão assim firme com Deus, porque a gente pregava para ele, falava para ele sobre Jesus, ele estava tão firme com Deus que ele falava assim, se eu morrer agora, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu nunca imaginaria que eu ia conhecer um Jesus que salva. Eu falei com ele, olha, Jesus ele pode te curar. Mas eu não posso chegar para você e dizer para você, ó, ele vai te curar isso, só quem sabe é Deus. É verdade? Porque temos que ter muita sabedoria para evangelizar, principalmente o hospital. Imagina a gente chegar no hospital e falar para o câncer, tu está curado em nome de Jesus. Não é assim não. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Quando nós vemos esses charlatões da internet, esses pastores grandes da internet aí, que ficam fazendo propagandas enganosas, vem aqui na minha igreja porque aqui você vai ser curado. Vem aqui na minha igreja. Isso é charlataníssimo, irmãos. O que é fé? É você estiver doente, você vai falar assim, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar.
Quando Jesus pregava, o leproso falou com ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Amém ou não amém? Agora, essas igrejas aí que ficam assim, ó, tem que vir aqui, só aqui Jesus cura. É só... Não caia nisso aí não. Não caia nesse negócio não. Eu vi um pastor falando e isso é verdade. Ele falou o seguinte: não vá para uma igreja perto da sua casa, mas vá para uma igreja que está perto da Bíblia. Não é verdade? Então imagine se eu chegar aqui, vem todo mundo aqui na frente que vou orar para Deus curar você. Eu oro, mas eu falo assim: Deus, cura segundo a tua vontade. É verdade. Eu vou ensinar para você, ensinar não, vou passar para você uma coisa. Tem enfermidades que Deus ele coloca na nossa vida, que é para a glória dele. Glória a Deus. Quem já reparou que a enfermidade deixa a pessoa mais sensível? A pessoa fica mais sensível. Conheço uma pessoa que tem um câncer. Essa pessoa ela era uma pessoa insuportável. Não se dava bem com ninguém. Ela pegou o câncer e ficou sensível. Ela consegue liberar o perdão. Ela consegue amar o próximo. Ela consegue perdoar. Por quê? Porque a doença ela refina a nossa alma. Ela purifica a nossa alma. Então, nós temos que falar assim: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou com essa enfermidade, mas muito obrigado porque eu tenho a oportunidade de melhorar a minha vida através desta enfermidade. Glória a Deus. Amém ou não amém? Porque através desta enfermidade eu posso mudar a minha vida, eu posso rever meus conceitos, eu posso refinar a minha alma através desta enfermidade. Então, o que pregam aí na internet, na televisão, na rádio, fazendo propaganda enganosa, isso é fake. E muitas pessoas acabam caindo nesse negócio. Não. Olha só, uma diferença de você ter fé e confiança em Deus. O que é confiança em Deus? Qual a diferença de fé e confiança? Fé é quando você acredita em Deus. Existe um Deus, isso é fé. Existe um Salvador, isso é fé. E a confiança? A confiança é bem diferente de fé. A confiança é o seguinte: você está doente, você está enfermo, você está atravessando uma luta, aí você confia em Deus. E o que é confiar em Deus? Confiar em Deus é só se Ele te curar? Não, se Ele me curar eu vou confiar nele. Ô Deus, tu me curou agora, eu confio em ti. Não. Confiar é até mesmo quando as coisas que nós queremos não acontecem. Isso é confiar em Deus. Porque Deus ele quer o melhor para a gente. Tem coisas que nós não entendemos agora, só vamos entender no milênio, na eternidade, que Ele vai nos revelar por que isso, por que aquilo, por que uns sofrem, por que uns nascem assim, porque eu mesmo já parei para me perguntar, eu falei: Deus, por que algumas pessoas nascem paraplégicas, outras nascem com problemas no cérebro? Porque isso é um mistério que só saberemos na eternidade. Aquele cego em João 9, os discípulos falaram: quem é que pecou para ele nascer cego? O pai ou a mãe pecou? Jesus, nem o pai e nem a mãe, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus venha se manifestar na vida dele. Glória a Deus. Então tem coisas que nós não podemos ficar assim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Temos que confiar em Deus. Confiar em Deus é quando você está passando por um problema, passando por uma luta, e você quer resolver alguma coisa, você está doente, e você não está vendo nada acontecer, mas você está confiante em Deus. Tem pessoas que falam assim: não, se o Senhor não me der a bênção, eu vou sair da igreja, vou entregar minha carteirinha de membro, eu vou abandonar a obra, eu vou parar de pregar,
eu vou parar de cantar. Isso não é confiança, não. Quem confia, quem confia não murmura. Quem confia entende. Jesus. Tem um louvor que diz assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Isso é confiança. Glória a Deus. É. Do fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ó, Ele é Deus. e se Se não der, Ele continua sendo Deus. Olha que esse cantor que cantou essa música aí, eu esqueci o nome dele, não é o Marquinhos Gomes, não, é o, parece que é Danilo Maciel, um negócio assim. Olha só, Deus, Ele prova naquilo que nós pregamos e cantamos. Sabia disso? Eu estou pregando aqui sobre confiança. Aí Deus está pregando sobre confiança? Vou te testar em cima daquilo que você está pregando. Está pregando sobre amor? Então eu vou te testar naquilo que você está pregando. Aí o cantor, ele cantou essa música aí, ó: se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe o que aconteceu? A mãe desse cantor foi assassinada dentro da igreja, às 5 horas da manhã, quando estava orando de joelho. E o cantor cantou: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E tu sabe o que ele falou no enterro dela? Ele falou que ele foi provado naquilo que ele cantava. E ele não reclamou. Ele entendeu os propósitos de Deus. Porque quem confia entende os propósitos de Deus. Agora, quem não confia fica questionando, batendo a cabeça na parede, fica reclamando: eu vou abandonar, eu vou sumir, eu vou embora. Eu tenho certeza que eu não estou pregando para as paredes. Quem é que veio aqui ouvir a voz de Deus? Você pode levantar a tua mão para o céu e dar um grito de glória. Somos provados naquilo que nós falamos e fazemos. Aleluia. E olha, Jesus é a ressurreição e a vida. Vamos entrar aqui na mensagem. Quando for meia-noite eu termino. Tô brincando, amor. Se deixar, eu vou embora. Sou que nem aqueles carros. Já viu aqueles carros velhos que só pega quando empurra? Mas depois que pega também a primeira marcha, meu irmão, já era. Vou daqui até no Rio de Janeiro. Mas eu tô brincando, tá bom? Eu tô brincando. Mas olha só, vamos aqui começar a mensagem. Jesus, ele costumava ir para Betânia. Betânia era um local em que residia Marta, Lázaro e Maria. Ambos eram irmãos. Jesus era amigo, olha só, Jesus era amigo de Marta, Maria e João. Como eles eram amigos, então Jesus tinha o quê? Primazia de entrar e sair, ir e vir na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Então eles eram amigos. Então Maria, Marta e Lázaro, ambos confiavam muito em Jesus. Confiavam muito em Jesus. Se você ler Lucas capítulo 14, Jesus estava na casa de Marta e Maria estava aos pés de Jesus, enquanto Marta estava servindo. Então Jesus sempre quando queria descansar, ele ia para a casa de Lázaro, Marta e Maria. E olha só, a Bíblia fala que Lázaro, irmão de Marta e Maria, ele foi acometido por uma doença que a Bíblia não fala qual doença é, mas ele ficou enfermo de uma doença. Naquela época não existia Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, não existia nenhuma rede social. Naquela época existia mensageiro.
O mensageiro era uma pessoa confiante da casa, era um mordomo da casa. Então Maria, ela pegou uma carta e ela escreveu na carta dizendo assim para Jesus: aquele a quem tu amas está enfermo. O mensageiro foi, pegou a carta e foi levar a mensagem para Jesus. Jesus estava em outro local. Quando Jesus recebe a carta, ele fala assim: o nosso amigo Lázaro está enfermo. Só que Jesus não vai subir de imediato para Betânia, ele vai continuar no mesmo lugar que ele estava, porém ele quer ir para a Judéia. Aí, os discípulos falam assim: mas mestre, lá na Judéia, os judeus eles querem te apedrejar, porque na última vez que o Senhor pregou lá, eles quase te mataram. E não, mas eu quero ir para a Judéia. Mas e Lázaro? Calma, Lázaro, ele é um mistério. Lázaro, eu vou resolver o problema dele, mas é um mistério. Primeiro eu quero ir para a Judéia. E olha só, o mensageiro deixou a mensagem para Jesus e voltou para Betânia. Só que Jesus, pela revelação do Espírito Santo, ele falou assim: Lázaro, ele de fato está enfermo. Mas na verdade, Lázaro agora foi a óbito, ele dorme. Ele morreu, foi a óbito. Só que Jesus não subiu para Betânia para ir lamentar sobre a morte de Lázaro. Então, o que ficou na cabeça de Marta e Maria? Poxa, que amigo é esse? Mandei uma carta para ele vir aqui curar meu irmão. Poxa, ele nem deu as caras, meu irmão morreu, foi a óbito. Que amigo é esse? Um amigo desse eu não quero. Não, que amigo é esse? Aí a Bíblia fala que no velório, ali no enterro, se aglomerou uma multidão de judeus, porque Lázaro ele era muito amado, para lamentar sobre a morte de Lázaro. Aí começou um murmúrio entre os judeus. Tá vendo aí, ó? Se ele amasse mesmo Lázaro, ele nem permitiria que Lázaro morresse, ele curaria Lázaro. Olha como é que o diabo é. Hã? Só que Jesus ele conhece o coração, os pensamentos. E Jesus não vai para Betânia. Olha só, a Bíblia fala que Jesus chegou no quarto dia. Ele poderia ter subido no primeiro dia, que Lázaro morreu. Poderia ter subido no segundo, no terceiro, mas ele vai no quarto dia. Alguém vai dizer, por que ele chegou no quarto dia? Aí, olha só, os sábios da cultura judaica diz, uma crença, uma crença, uma crendice entre os judeus naquela época. Eles acreditavam que, e até hoje isso acontece, quando uma pessoa morre de uma doença misteriosa, eles não enterram assim rapidamente, eles esperam 24 horas para ver se aquela pessoa realmente morreu, para ver se o cérebro está funcionando, não é assim? Só que naquela época a tecnologia não era igual hoje. Hoje em dia se enterra em menos de 24 horas ou até 24 horas. Então, os judeus eles acreditavam no seguinte, olha, se a pessoa morreu, vamos esperar pelo menos 3 dias para nós, de fato, darmos o óbito para aquela pessoa, dar o documento de óbito para aquela pessoa, que aquela pessoa morreu. Então, olha só, se Jesus chegasse no primeiro dia que Lázaro morresse, os judeus iam falar assim, esse é um falso profeta. Lázaro não estava morto não, ele estava dormindo. Porque a nossa crença diz que o espírito fica do lado da pessoa quando ela está ali morta ou dormindo, não sei. Se ele chegasse no segundo dia, se ele chegasse no terceiro dia, a mesma coisa. Mas ele vai chegar no quarto dia para quebrar esse dogma religioso entre os judeus. E quando ele chega no quarto dia, o corpo de Lázaro já estava em um estágio avançado de decomposição, já cheirava mal.
Aí os judeus falaram, olha aí, tá vendo aí, ó? Chegou agora. Se ele amasse mesmo Lázaro de verdade, ele nem permitiria que Lázaro morresse. Aí quando ele chega em Betânia, os judeus, eles estavam ali, aí Marta soube que Jesus chegou, Marta foi correndo e falou assim para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Aí Jesus fala assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Ela falou, eu creio que o Senhor vai ressuscitar Lázaro no último dia. Ela acreditava que Jesus ressuscitaria Lázaro na ressurreição dos mortos. No juízo final, na ressurreição dos mortos. Só que Jesus falou assim, não, Marta, eu não vou ressuscitar Lázaro no futuro, não. Eu vou ressuscitar o teu irmão agora. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Marta era duvidosa. Aí olha só, a Bíblia fala que Marta ela saiu correndo. Ela saiu correndo e Jesus continuou no portão de Betânia. Ela saiu correndo. Quando ela saiu correndo, ela fala assim para Miriam, para Maria, que era a irmã dela. Olha, Jesus está aqui e Ele te chama. Eu li aqui que quando Maria estava em casa, ela estava no período de luto, período de Shivá. Está aqui que é o período de Shivá, de luto. O luto dos judeus dura de 7 a 14 dias, dependendo das feridas, das cicatrizes da alma. O luto ele pode durar até 1 ano. Então as cicatrizes, a dor da alma de Marta e Maria ainda era bem recente, as cicatrizes eram frescas ainda. A dor era grande, pois Lázaro era muito querido. Imagine você perder um ente querido, você, meu Deus, eu não tenho nem palavras. Quando alguém morre, eu não tenho palavras para consolar alguém, vou falar o quê? Falar, que Deus te abençoe. Não vai adiantar nada. Não é verdade? É muito difícil você consolar alguém quando aquela pessoa perde um ente querido. É muito difícil. Só Deus para consolar. Mas olha só. O que eu falei aqui no começo? Confiança. Maria e Marta confiavam em Jesus. Glória! Você não vê aqui Maria murmurando, falando assim, poxa, Jesus não é amigo. Ela só falou assim, ó, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não mentiu, ela falou a verdade. Porque se Jesus está na sua casa, o seu casamento não morre. Se Jesus está na sua família, a sua vida espiritual não morre. Se Jesus está com você, você não morre, porque Ele está perto de você. Quem crê que Jesus está aqui nesta noite, levanta a mão da glória a Deus. Então olha, Jesus é a palavra encarnada, Ele é a palavra encarnada. O que Marta quer dizer? Se tu estivesse aqui, se a tua palavra estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Quem quer que a sua família tenha vida, levanta a mão. Quem quer que o seu casamento tenha vida, levanta a mão. Não deixa Jesus sair da sua presença. Um minutinho que Jesus sai da nossa presença, corremos risco de morrer. A ausência de Jesus faz com que muitos casamentos morrem, faz com que vidas espirituais morrem, faz com que vidas vão a óbito, mas quando estamos com Jesus, temos vida e vida em abundância, porque Ele está em nosso meio. E se Ele está aqui, é porque você está vivo, então você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina para todo sempre. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então aqui, ó, confiança. Maria confiou em Jesus. Confiou em Jesus. Se você confia em Jesus, pode vir luta,
pode vir prova, que nada vai te abalar. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, nada vai te abalar. Pode vir furacão. Noé, ele passou por um dilúvio, não foi? Quem passa por um dilúvio não tem medo de tempestade. Já pensou? Eu vou terminar. Então, Maria confiava em Jesus. Confiança. Maria sai do luto. Ela sai do luto. O luto naquela época era algo muito triste. Pois o luto, a pessoa ela tinha que ficar no quarto, sentada, numa cadeira, no chão, falando palavras da Bíblia, dizendo: Deus tira a vida e Deus dá a vida. E sem reclamar, Deus tira a vida e Deus dá a vida. Maria estava assim, orando no quarto dela: Deus tira a vida e Deus dá a vida. Eu confio em Jesus, eu sei que Ele não estava aqui, mas eu confio nele. Eu imagino os olhos de Maria inchados devido à dor da morte do irmão. Deus tira a vida, Deus dá a vida. Deus tira a vida, Deus dá a vida. Mas mesmo assim eu não vou deixar de confiar em Deus. Eu não vou deixar de confiar em Deus. Isso é forte. Não deixar de confiar em Deus. Só que Maria, ela quebra o luto, ela sai do luto. Essa noite, Jesus está dizendo o seguinte: Ele quer quebrar o luto de muita gente aqui. Mas não é o luto de um parente seu, de um amigo seu que morreu, não. É o luto de alguma coisa que morreu na sua vida. E você está de luto. Está dizendo assim: sai do luto, eu estou aqui. Oh, Deus. Ele está aqui. Sai do luto. É só você ouvir a voz dele que ele vai de encontro até você. Quantos acreditam que Jesus está aqui nessa noite? Quantos creem que Jesus está aqui nessa noite? Aleluia. Aí Maria, olha só, Maria, ela sai do luto. E eu estou vendo pessoas saindo do luto aqui nessa noite. Ela saiu do luto. E olha só que eu vou dizer para você um mistério. Naquela época, é proibido até hoje um judeu quebrar o luto. Se você quebrar o luto, você está desrespeitando o parente seu que morreu. É proibido você quebrar o luto na cultura judaica. Lázaro estava morto, estava sepultado. Então, quando Maria sai do luto, a Bíblia fala que os judeus foram atrás dela. Por quê? Eles pensaram assim: ela quebrou o luto? Ela está cometendo um pecado, ela quebrou o luto? A pessoa não podia quebrar o luto nem se o presidente da República chegasse. Nem se Barack Obama, Bolsonaro, Lula chegasse. Não podia quebrar o luto. Só que ela quebrou o luto por um objetivo. Quem estava lá não era Bolsonaro, não era Lula. Deus, é verdade. Era Jesus que estava lá. Então ela fala: eu vou quebrar o luto porque quem chegou aqui é mais importante do que qualquer rei dessa terra. É mais importante do que qualquer famoso. É Jesus o Nazareno. Porque eu confio nele. Eu sei que ele vai ressuscitar o meu irmão. Então ela quebra o luto. Porque ela confiou em Jesus. Aí quando ela vai chegar até a Jesus, olha só, se você ler aqui o texto, ela vai falar as mesmas palavras que Marta falou. Porém, a atitude dela vai ser diferente. Olha, todos nós falamos palavras com Deus. A diferença vai ser a nossa atitude. Sabe o que Maria vai fazer? Eu não vou fazer aqui porque estou com a coluna doendo. Se eu fizer aqui, eu não vou nem levantar do chão depois. Mas eu vou falar aqui. Maria, ela foi correndo assim, ó. Correndo. E ela se jogou nos pés de Jesus. Glória a Deus.
Ela sai correndo assim, ela se joga, ela abraça aos pés de Jesus. E ela fala assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que quando Marta foi até Jesus, ela não se joga nos pés de Jesus. Marta, ela chega de nariz empinado. Ela fala: se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você é um vacilão, Jesus. Pô, tu é um vacilão. Tá de sacanagem, né? Quem não está nos pés de Jesus não entende o propósito. Agora, quem tem costume de estar aos pés de Jesus, a atitude dele é diferente. Oh, Deus, é verdade. Então, quando Marta fala assim: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus continuou no mesmo lugar. Falou assim: tá bom, Marta. Valeu. Ele continuou no mesmo lugar. Só que quando Maria vai e ela se joga nos pés de Jesus, Jesus fala assim: aonde colocaram o defunto? A sua atitude vai fazer Jesus se locomover do lugar onde ele está para ir até o seu encontro. Quantos acreditam nisso? É só você ter uma atitude para chamar a atenção de Deus. Porque quem costuma estar aos pés de Jesus conhece o Mestre, conhece o teu Criador, conhece Ele, porque você está aos pés de Jesus. Maria estava aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus simboliza que você reconhece a autoridade daquela pessoa. Paulo, ele ficava aos pés de Gamaliel. Maria ficava aos pés de Jesus, porque eles reconheciam a autoridade do seu Senhor. Então, quando Maria se joga, ela fala: aonde colocaram? Jesus fala: aonde colocaram o morto? Eu vou lá. Jesus, quando chega no cemitério, ele chega no cemitério, ele fala assim: aonde colocaram o morto? Alguém vai dizer assim: já cheira mal. Jesus deve dizer assim: eu não estou perguntando se está cheirando mal. Eu estou perguntando, eu não te perguntei nada. Glória a Deus. Eu estou perguntando onde colocaram o morto, eu não estou pedindo tua opinião. Porque tem gente que quer ensinar Deus a trabalhar, né? Não, Deus, não é assim não, tem que ser assim na minha vida. Não, Deus, não, quer ensinar Deus a trabalhar. Aí Jesus: não, eu não estou te pedindo tua opinião, eu estou perguntando onde colocaram ele. Aí, onde colocaram? Tá bem ali. Aí Marta, olha só, Marta, irmã de Lázaro, ela vai falar assim: Jesus, já cheira mal. Já cheira mal. Aí Jesus chorou. Isso aqui é muito forte, irmãos. O menor versículo da Bíblia é esse: Jesus chorou. Isso aqui é muito forte. Ele chora e se compadece por cada um de nós. Quando você dobra o teu joelho em casa, ele sente a sua dor. Tu já sentiu a dor de um filho, de um neto? Tu já viu um neto seu sofrendo, um filho? Você não sente a dor? Jesus também sente a nossa dor. É verdade. Ele sente. Então, quando Jesus ele chora, porque ali ele sentiu a dor, sabe de quê? Da incredulidade dos judeus. Por quê? Eu vou terminar. Ali tinha um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. Aqui, eu entro em um assunto em que muitas pessoas pregam errado por aí. As pessoas pregam assim: foram os judeus que mataram Jesus. E eu vou dizer que é mentira. Não foram os judeus que mataram Jesus. Sabe quem é que entregou Jesus para o Sinédrio? Sabe quem é que entregou Jesus para os romanos? Foram os saduceus. Os saduceus não tinham nada a ver com o judaísmo. Os saduceus que dirigiam o templo sagrado daquela época. E Deus, olha só, Deus, ele nem se fazia mais presente naquele templo. Deus nem aceitava mais o sacrifício daquele templo. Você pode ver que Jesus, quando chega no templo, ele pega o chicote e ele expulsa os cambistas de lá. Porque ele fala: minha casa é casa de oração.
Os saduceus que governavam o templo naquela época, pastor Vilmar, e os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam na existência de demônios e também não acreditavam na existência de anjos. É Deus. Então Jesus falou assim, ó, esse templo aí, eu derrubo ele em 3 dias. Ele estava falando dele. E ergo em 3 dias. Ele estava falando dele, porque Jesus falou assim, olha aqui, alguém falou assim, olha aí, o templo de Salomão. Ele fala assim, eis que quem está aqui é maior do que Salomão. Eis que quem está aqui é maior do que esse templo. Então os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, e o sumo sacerdote daquela época era Caifás, e Caifás era saduceu, não tinha nada a ver com o judaísmo. Então, Jesus fala assim, aonde colocaram? Aí todo mundo falando aí, ó, um herege aí, ó, vai agora, tá dizendo que vai ressuscitar o morto agora. Mas Jesus, ele é o quê? Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Os nossos sábios da cultura judaica dizem, olha só, isso aqui é muito forte que eu vou dizer, que 3 chaves o santo bendito seja tem em suas mãos. 3 chaves. A chave do nascimento da vida, de uma vida, a chave da chuva e a chave da ressurreição dos mortos. A chave do nascimento de uma vida foi quando Eliseu e Elias, o Eliseu, ele profetizou que Sunamita teria um filho, e ela teve um filho. Deus confiou essa chave para Eliseu. A chave da ressurreição dos mortos. Jesus fala em Apocalipse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus, ele tem a chave. Jesus fala para Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus fala assim, eu vou te dar as chaves do reino do céu. Quando Pedro recebe a chave, depois de Atos dos Apóstolos, Pedro ressuscita Tabita, Dorcas, porque Deus entregou essa chave na mão dele. Você quer essa chave? Você quer essa chave? Você quer essa chave? Por onde você passar, algo vai acontecer, porque Deus vai confiar essa chave nas suas mãos. Você crê no que eu estou dizendo? Deus, ele está colocando essa chave na sua mão, e algo vai acontecer na tua vida. Você crê nisso? Aleluia. Quem crê na ressurreição dos mortos aqui? Eu vou falar uma coisa aqui para edificar a fé de vocês. Eu não gosto de ficar falando testemunho, não gosto. Eu não gosto, mas eu falo que é para confirmar a fé. Eu fui fazer uma missão lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Me convidaram para pregar. Falaram, você pode vir aqui em Belo Horizonte pregar, aqui no Congresso Varões de Fogo. É um congresso para mais de 500 pessoas, na igreja, parece que é a igreja Mananciais, você pode botar até no YouTube. Ministério Mananciais do Reverendo Jordani. Falei, vou. E eu fui pregar e o pastor falou assim, você cobra para pregar? Eu falei, não cobro não. Se você pagar o ônibus, um avião, eu vou. Aí ele pagou o ônibus porque não dava para ir de avião, porque o avião era distante ao aeroporto, lá, porque Minas Gerais é um lugar muito grande. Eu fui pregar, fui de ônibus. Foi eu e um amigo meu pregar lá. Estávamos na casa de um casal missionário. Ficamos lá fui para pregar um dia, fiquei 3 meses lá pregando. Preguei até em velório lá. Preguei no velório. Fiquei de 10 da noite até meio-dia no velório, pregando lá. Aí eu estava na casa de um casal missionário. E o esposo da missionária, a gente estava no quarto falando coisa de Deus, e ele estava no quarto dele. De repente a gente ouviu um barulho, bum, um barulho assim. Saímos correndo para ver. Quando fomos ver, ele estava no chão caído com os lábios roxos. Parece que ele tinha morrido no seio ali. Eu falei, meu Deus.
E eu fui com um propósito lá, fui em jejum com um propósito para Minas Gerais. Me trancava no quarto o dia todo orando para quando pregar Deus fazer a obra. A esposa dele ficou enlouquecida, ficou em desespero. Chama o bombeiro, chama o SAMU. E ele era um pouco pesado. Aí eu falei, calma gente, não vamos desesperar. Eu falei, Deus, se o Senhor me trouxe nessa missão aqui, não vai precisar de médico, nem de bombeiro. Se o Senhor confirmou a minha missão aqui nesse lugar, porque eu vim aqui de coração, eu quero que o Senhor faça algo. E o meu amigo estava desesperado, o evangelista, orando. Eu falei, não, vamos fazer aqui uma coisa. Oramos, eu falei, Deus, o Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida. Eu falei, Senhor, repreende o espírito da morte e ressuscita esse rapaz. Deus, poder. Pelo sangue de Jesus Cristo. Quando eu acabei de falar pelo sangue de Jesus, irmãos, aquele rapaz abriu os olhos. O que eu estou falando aqui não é mentira, não. A missionária, ela até hoje me procura e me agradece pelo Facebook. Aquele rapaz abriu os olhos, aleluia. Aí eu falei, Senhor, realmente Tu és na minha vida. A Bíblia fala que se nós crermos, nós faríamos milagres também como Jesus fez. E aquele rapaz voltou à vida porque eu falei, se o Senhor, Pai, me trouxe aqui nesse lugar, eu não vim aqui para turismo, eu não vim aqui para conhecer o lugar, eu vim aqui para fazer a Tua obra. Aquele rapaz voltou à vida imediatamente. Não precisou de bombeiro, não precisou de médico, e até hoje esse rapaz está vivo. E ele me viu na rua. Uma vez ele falou comigo assim, meu irmão, naquele momento que eu tinha morrido, eu estava num lugar muito escuro. Eu só ouvi a tua voz falando assim, ó, no sangue de Jesus. Quando eu ouvi o sangue de Jesus, a minha alma voltou para o corpo. Isso é forte, isso. Eu passo lutas que você nem imagina. Você nem imagina. Renunciei tudo para estar aqui no sul. Aqui. Perdi minha mãe com 5 anos de idade. Tem pessoas que passam a luta pior do que eu, mas estou falando de mim. Todos nós temos uma luta. Porque um dia eu dobrei o meu joelho e eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Quero que o Senhor me use. Não para mim me engrandecer, mas para abençoar as vidas. Para abençoar as vidas. E se você crê nisso, Deus ele fará isso na tua vida também. Como Ele faz em nossas vidas. Eu vou terminar. Jesus ele falou assim, aonde colocaram o morto? Irmão, creia que Deus ressuscita. Creia que Deus faz milagre. Jesus falou assim, aonde botaram? Botaram ali, Jesus falou assim, remove a pedra. Marta falou, já cheira mal. Remove a pedra. E ele fala, Lázaro, venha para fora. Aleluia. Lázaro saiu para fora, 4 dias morto. 4 dias morto, Lázaro saiu para fora. Quando ele sai para fora, o corpo dele estava em decomposição. Naquela mesma hora, o corpo dele é curado. Glória a Deus, aleluia. Assim vai acontecer na ressurreição dos mortos. Glória a Deus. No dia da ressurreição dos mortos, do jeito que você morreu, você vai ressuscitar e você vai ser curado na hora. Está escrito isso em Malaquias. O sol da justiça, ele fará com que, aleluia, a glória de Deus, ela vai curar aquelas pessoas que morreram através do sol da justiça que vai ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Se uma pessoa morreu de câncer, ela vai ressuscitar com câncer. E o sol da justiça vai curar aquele câncer na hora. E aquela pessoa nunca mais vai ter câncer. Não dá tempo para falar aqui, mas depois você lê 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição dos mortos. Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Tenha esperança. Não pense que morreu, acabou. Morreu, não acabou, não. Morreu, não acabou. Você vai passar por um corredor. E no último dia, você vai ressuscitar. Para mim encerrar aqui, vou até fechar a Bíblia aqui. Para mim encerrar aqui, eu fiz uma enquete no YouTube
E eu coloquei assim: cremação de corpo é pecado ou não? Botei cremação de corpos é pecado ou não? 70% falaram que era pecado. Que não era pecado, melhor dizendo. 20% falaram que não era. Falaram que era pecado, melhor dizendo. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia fala que do jeito que a gente viemos a esse mundo, nós vamos retornar para a terra. Do pó viemos, para o pó retornaremos. Quando uma pessoa morre e ela crema, ela pede para cremar o corpo dela, ela está desvalorizando a criação de Deus. Amém ou não amém? Ah, mas morreu, acabou o corpo. Não. Não é assim. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus foi cremado? Ele ressuscitou. Lázaro foi cremado? Não. Eu não vejo nenhuma passagem na Bíblia de alguém que foi cremado, a não ser reis pagãos que passaram seus filhos para o deus de Moloque. Deus com letra minúscula, de Moloque. Só isso. Ah, mas é aquelas pessoas que morrem de acidente de carro e o carro explode e a pessoa pega... Aí já é diferente. A pessoa não pediu para morrer assim. Então, na ressurreição dos mortos é o seguinte: do jeito que nós vamos morrer, nós vamos ressurgir. Ezequiel 37 fala isso, que os ossos se ajuntaram, nervos se ajuntaram, carne se ajuntou e depois era um exército e Deus foi lá e colocou o espírito de vida e já não era mais um vale de ossos secos, era um exército de pé. Então, se você crê, Deus fará algo extraordinário na sua vida. E eu quero encerrar a mensagem nessa noite. A morte não é o fim. Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia. Ele é a ressurreição e a vida. Se alguém da sua família falar para você assim: quando eu morrer, crema o meu corpo, não faça isso. Você pode realizar qualquer desejo para uma pessoa que morreu. Ah, eu quero que bota flor vermelha, branca no meu caixão. Vai lá, bota flor vermelha. Ah, eu quero que toca música lá no meu velório. Ah, vamos. Não, agora quero que crema o meu corpo. Não faça isso. Não faça isso. Quem faz isso não crê na ressurreição dos mortos, na doutrina da ressurreição dos mortos. Ah, mas tem pessoas que falam assim: não, mas eu não quero passar por decomposição. Lê 1 Coríntios, Paulo fala isso, que o nosso corpo tem que passar pela decomposição, porque quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos com um corpo corruptível, mas a ressurreição vai nos dar um corpo incorruptível. Sabe o que vai acontecer quando você ressuscitar? Nunca mais tu vai ter câncer, nunca mais tu vai ter problema de coração, nunca mais tu vai ter doença, nunca mais você vai ter problema nenhum. O seu corpo vai ser glorificado. Vai ser glorificado. É o que eu falei, muitas igrejas não pregam sobre isso. Isso é uma esperança. É uma esperança. E você tem que crer que o seu corpo será ressuscitado. E será ressuscitado curado para nunca mais você morrer. Quando você ressuscitar, você nunca mais vai morrer. Nunca mais você vai ter doença. Nunca, está em Apocalipse, nunca mais você vai chorar, porque Jesus enxugará tuas lágrimas. Nunca mais você verá a morte, porque Jesus, ele venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, como diz a Escritura, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Eu encerro a oportunidade. Eu creio que Deus, ele pediu para falar isso aqui nessa noite. Amém ou não amém? Creio que Deus, ele mandou eu falar isso aqui nessa noite. Creia, creia. Não viva essa vida apenas com as coisas dessa vida, mas viva essa vida pensando na eternidade, pensando na vida eterna, pensando nas promessas de meu Deus, aleluia. Paulo falou, pastora Tânia, eu conheço um homem
que se fora de mim, ou dentro de mim, eu não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que é lícitas ao homem dizer. Glória! Você não tem noção como é o paraíso. Oh, glória, glória, glória! Gramado não é um lugar bonito? Aqui no Rio Grande do Sul eu nunca fui, mas é bonito, né? É lindo. Imagine o céu. Imagina só. Né? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Perdoe pelo horário. Aleluia. Amém?